Imagine que você está no centro de um palco. Você é a estrela. O holofote está em você e o público, uma única pessoa, está à sua frente. Para você, essa pessoa não é apenas um espectador. Ela é a sua plateia, a sua fonte de aplausos, a sua fonte de energia. Você a controla. Quando você precisa de atenção, você a nega. Quando precisa de uma reação, você a provoca. A cada concessão, a cada súplica, você se sente mais forte, mais no controle. Você se sente poderoso. Porque o poder, para você, é a capacidade de fazer com que o outro precise de você mais do que você precisa dele. Você desvaloriza, negligencia e se deleita com o medo dela de te perder. Mas e se essa não fosse uma história de poder, mas de profunda ilusão? E se a sua força não viesse do seu controle sobre ela, mas da fraqueza que você se recusa a admitir? E se o seu poder fosse, na verdade, uma máscara para a sua própria carência? Essa não é uma história sobre ser um vilão. É uma história sobre ser um prisioneiro. Um prisioneiro do ego, da necessidade de controle, da crença de que a sua felicidade depende da submissão do outro. Esta é a história de como a ausência de uma pessoa pode revelar o vazio que você carregava o tempo todo. A história de como seu maior inimigo não estava na sua plateia, mas no seu próprio palco, esperando para que você o encarasse. A pergunta que define essa jornada não é como eu controlo os outros, mas sim o que acontece comigo quando eu não consigo mais controlá-los. O seu poder era uma ilusão, porque ele dependia da reação do outro. A sua força não estava na sua autossuficiência, mas na necessidade que você tinha da fraqueza dela. A sua indiferença era uma fachada. O seu desprezo era uma ferramenta. Eles existiam para alimentar uma carência profunda, a sua necessidade de ter o controle. Essa necessidade de controlar não vem de uma posição de força, mas de insegurança. Você desvaloriza o outro porque, no fundo, tem medo de ser desvalorizado. Você o critica para que ele não perceba as suas próprias falhas. A sua arrogância é um escudo para a sua fragilidade. O estoicismo nos ensina que quem é infeliz com o que não pode controlar é um escravo. E a sua necessidade de controle te tornou um escravo de sua própria carência. A virada na sua história acontece de forma silenciosa e, por isso, é tão perturbadora. A sua plateia, a pessoa que você tanto controlou, começa a mudar. Ela não se explica mais, não implora por sua atenção, não se perturba com suas provocações. Ela simplesmente para de reagir, e o seu poder se esvai no ar. Você tenta, você provoca, você nega a atenção dela, e em vez de implorar, ela simplesmente se retira com uma serenidade que você não consegue entender. A sua indiferença, que antes era uma ferramenta, agora é o vazio mais assustador que você já sentiu. O silêncio dela se torna mais alto do que qualquer súplica, e o espelho, que antes refletia a sua força, agora te mostra a sua própria fragilidade. O jogo da manipulação depende de uma coisa: que o outro continue jogando. Quando a pessoa se retira, as regras mudam, e o poder que você pensou ter se torna sua maior fraqueza. O que acontece agora é a lei da consequência. A sua indiferença, que antes era uma ferramenta, agora é uma arma apontada para você. Você se depara com o silêncio, a ausência de reações e, mais importante, a ausência de dor. A dor do outro, que antes te alimentava, não existe mais. E você se sente frustrado. Por quê? Porque o seu poder dependia de uma fonte externa, e essa fonte se esgotou. Você tenta, manda uma mensagem, liga. A resposta é calma, breve, sem emoção. Ela não está tentando te punir. Ela está simplesmente vivendo a vida dela, com uma serenidade que você não tem.
Você percebe que a sua felicidade não dependia de você, mas da própria dignidade dela. E ao se reconectar com ela, ela te mostrou que a fonte da sua própria paz não estava em você, mas dentro de si mesma. O arrependimento, neste ponto, não é sobre o que ela perdeu, é sobre o que você perdeu. E o que você perdeu é a ilusão de poder. Você perdeu o jogo de manipulação. E o seu prêmio é a liberdade. Mas você ainda não sabe disso. Você ainda está na fase da negação, tentando reconquistar o controle sem perceber que o seu maior problema não é a perda dela, mas a sua própria necessidade dela. E a cada passo que você dá para tê-la de volta, você prova, mais uma vez, que o jogo sempre foi sobre você. O arrependimento amargo não é uma emoção que o outro sente por você. É uma emoção que você sente por si mesmo. O jogo de poder que você criou se desfez e agora você está sozinho em um palco vazio. A plateia se foi e com ela a sua fonte de energia. A sua ilusão de poder se desfez. O que você sente agora não é a dor da perda dela, mas a dor do seu próprio vazio. O silêncio dela se tornou um espelho que reflete o seu próprio ego frágil. A sua necessidade de tê-la sob controle era uma forma de evitar que você se confrontasse com a sua própria insegurança. Você tenta, manda uma mensagem, liga, mas em vez de uma resposta de súplica, você encontra uma resposta de serenidade. A sua ex-namorada não está tentando te punir, ela está simplesmente vivendo a vida dela, com uma paz que você não consegue entender. A sua ausência não a destruiu, mas a fortaleceu. O que o estoicismo nos ensina é que a verdadeira liberdade não está em controlar os outros, mas sim em se libertar da necessidade de controlá-los. O seu arrependimento não é por causa do que você perdeu nela, mas por causa do que você perdeu em si mesmo. A sua capacidade de amar, a sua capacidade de ser genuíno, a sua capacidade de ser vulnerável. O jogo da ilusão do poder acabou, mas um novo jogo, muito mais importante, está apenas começando. Este é o jogo da reconstrução da alma. E as regras são simples. Você joga sozinho. A sua missão agora não é reconquistar o controle sobre o outro, mas reconquistar o controle sobre si mesmo. O vazio que você sente não é a prova de que você perdeu algo, mas o convite para que você o preencha com algo real, com autorrespeito, aceitação e dignidade. A sua jornada começa com um ato de profunda humildade, a aceitação de que o seu poder era uma mentira. A sua força não está em controlar os outros, mas em se libertar da necessidade de controlá-los. O seu valor não é definido pela atenção que o outro te dá, mas pela atenção que você dá a si mesmo. O arrependimento amargo que você sente é o começo da sua cura, é o ponto de virada onde você finalmente percebe que a sua felicidade não pode ser construída sobre a dor de outra pessoa. E a sua liberdade só será encontrada quando você se despir da máscara de poder e se permitir ser vulnerável, genuíno e finalmente livre. O palco está vazio. O holofote está em você, mas desta vez a plateia é uma só pessoa, você mesmo. E a sua maior vitória não será ter a plateia de volta, mas a capacidade de se amar o suficiente para que a sua própria aprovação seja a única que importe. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.